Se trabalhar pesado fosse sinônimo de riqueza, ou um caminho para a riqueza, o burro era milionário. Trabalhar pesado te dá algum mérito, é interessante, é louvável, te fará prosperar, ou simplesmente você entrará numa roda dos ratos e pode até ter algum resultado, mas você sentirá que não é o resultado que você gostaria. Talvez, em sã consciência, é o resultado que você espera, mas e o resultado que você gostaria? Qual o homem, qual a mulher, qual a pessoa cria um negócio e não quer prosperar nesse negócio? Você já percebeu em algum momento em que você trabalha, mas continua no mesmo lugar, continua no mesmo estado, continua na mesma situação, enquanto você gostaria de sim crescer, subir o degrau da vida, mas por algum motivo você percebe que não estou evoluindo. Como diz o ditado, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. E só quem passou fome entende o que eu estou falando. E quando eu estou falando de passar fome, não é não ter nada para comer, mas não poder comer o que você gostaria. Não poder alimentar os seus filhos da forma em que você gostaria. Não poder usufruir daquilo em que você está disposto a fazer pelo seu esforço, pelo seu labor. E não estou falando aqui que é errado você trabalhar muito ou trabalhar pouco. A questão é, onde é que você está colocando a sua energia? Qual estratégia você está usando para sair dessa roda dos ratos? Acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, volta para casa. E às vezes você olha para as pessoas à sua volta, principalmente quem depende de você, e percebe que você não está sendo o suficiente. E isso é uma tristeza. Isso é uma dor muito forte. Mas vamos lá. Temos que ter fé, não é? Temos que ter esperança. Próprio Jesus Cristo nos ensinou que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, saia daqui e se coloque ali, e o monte tem que te obedecer. Tudo bem. Qual ser humano hoje que não tem fé? Tudo bem que tem uma minoria ali que não tem fé, mas temos esperança de um país melhor, de saúde melhor, das coisas melhorarem, do salário melhorar. Esperança. A última que morre. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Onde é que você está? Tem uma coisa que eu não concordo, é de você virar o ano e olhar para trás e perceber que você não evoluiu. E perceber que você não usufruiu da forma em que você gostaria, ou se alimentou do prato que você plantou. Quantas pessoas têm sonhos? Talvez você seja um desses. Quantas pessoas que sonham em fazer uma boa viagem, em conhecer novos lugares, em trocar de carro, trocar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão, a fim de que tenha um ganho com isso. Seja um ganho afetivo ou um ganho financeiro. E pode-se ver, teve uma época em 2007, 2008, eu trabalhei na Brasil Telecom. E me assustou o dia que eu sentei na minha mesa de atendimento e ao meu lado tinha uma dentista, do outro lado tinha um advogado, na frente tinha um fisioterapeuta, ou seja, a única pessoa que não tinha diploma ali naquela mesa era eu. Todos tinham diploma. Mas por que não estavam exercendo? Quando eu conheci a minha esposa, ela fazia odontologia. E estava no primeiro ano de odontologia.
E o tempo passou, ela se formou e foi para o mercado de trabalho. E às vezes alguns colegas ligavam para ela, colegas de faculdade. Olha, consegui um trabalho, consegui um emprego, mas esse mês eu ganhei R$ 300. O outro, eu não consegui passar de R$ 1.200. E a mensalidade, naquela época, acho que era 4, 5 mil reais, fora os materiais que eram necessários. Enquanto a minoria, um ou dois, tinha conseguido abrir o seu consultório, tinha conseguido um bom emprego, estava faturando bem. Qual a diferença dessas pessoas que estavam ganhando bem e das pessoas que estavam pagando para trabalhar? A habilidade era a mesma, e eu digo mais, essas pessoas que estavam ganhando mais, às vezes nem tinha tanta habilidade, não eram tão habilidosos quanto essas pessoas que não estavam conseguindo faturar. E aí eu falo para você sem medo de errar. Mentalidade. É preciso ter fé. Mas o apóstolo São Tiago diz o seguinte: a fé sem obra, ela não vale para nada. Jesus ensinou que sim, você precisa acreditar. Mas São Tiago diz, você também precisa agir. Mas você precisa agir de forma clara. De que adianta eu carregar peso todos os dias, sem estratégia, sem conhecimento, sem uma boa aplicação, sem entender que eu preciso estar disposto e aberto ao crescimento? Um dia eu estava lavando, um funcionário meu precisou sair, mudou, pediu conta e mudou, e acabou que eu fiquei sem funcionário. E eu tinha ali mais ou menos uns 12 a 15 porcos, uma pocilga com porcos. Quem já lidou com porcos, quem já teve animais, sabe que você precisa cuidar bem. E eu sou muito enjoado com essas coisas. Na falta do funcionário, quem precisou trabalhar? Eu. E aí eu tava lá, lavando a pocilga. Eu não gosto nem de usar o nome chiqueiro, mas quem já foi num chiqueiro, como é um chiqueiro? Sujo. E se você quer um chiqueiro limpo, por isso que eu chamava o chiqueiro daqui de pocilga, um nome mais gourmetizado, mas eu estava lá lavando. E a minha mulher chegou em mim e falou assim, é isso mesmo que você está fazendo? O seu valor é lavar pocilga? É esse o seu nível? Eu me senti muito envergonhado naquele momento, porque poxa, não é o meu papel. Não é isso que eu criei. Eu criei sim um rancho com animais, mas o meu papel é administrar e não ser a pessoa que está ali lavando. E naquele momento eu tomei uma decisão. Falei sim, a partir de hoje, se não tiver funcionário aqui, eu não fico com porco aqui. E eu vendi todos os porcos. Tudo bem que depois o tempo passou, o funcionário acabou voltando, e aí é outra coisa. Mas a minha mente precisa trabalhar de forma estratégica. Não é trabalhar demais, nada de errado em você trabalhar demais. Até tem uma coisa que eu gosto muito do trabalho manual. Mas eu preciso ter estratégia para isso. Eu não posso simplesmente ir lá trabalhar, cansar, fadigar e achar que está tudo bem. A minha vida não vai mudar. E muitas pessoas hoje em dia usam o cansaço como forma de recompensa. Tô cansado significa que eu estou trabalhando. O resultado não está vindo, mas eu estou trabalhando. Eu não estou evoluindo, mas eu estou trabalhando. De que adianta? Qual o tempo que você tem, o tempo de qualidade com sua família? Qual a última viagem que você fez? Qual o último bom restaurante, uma boa churrascaria que você foi? Qual o último restaurante bom que você pôde levar a sua família ou pôde sair um dia, fazer um date com a sua amada, com a sua mulher? Ah, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu trabalho pesado e eu... Tá, mas isso não é qualidade? Isso não é estratégia? Até eu brinco, falo assim, se trabalhar pesado fosse sinônimo de riqueza, um caminho para a riqueza, o burro era milionário. E não é isso que acontece. Agora, nada de errado em você trabalhar pesado desde que você tenha
Estratégia é você dê sentido ao que você faz. Trabalhe sim pesado, se é esse o seu negócio, mas trabalhe de forma inteligente. Agora a gente vai entrar num ponto em que a pessoa que não cresce, não evolui, ela usa muito essa desculpa. Deus está vendo o meu trabalho, uma hora ele vai me recompensar. Tem uma história de que em uma cidade teve uma enchente e a água começou a subir, começou a tomar as casas. Um morador conseguiu salvar a sua família, colocou num barco e só que ele ficou. Ele ficou e subiu ali em cima da casa dele e veio um barco e passou. Vamos, 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 que a água está subindo. Ele, não, Deus vai me salvar. Passou outro barquinho, vamos, vamos, que a água vai tomar. Não, Deus vai me salvar. Passou um helicóptero, baixou ali perto dele. Vem, entra. Ele, não, Deus vai me salvar, não vou. Deus falou que vai me salvar, ele vai me salvar. A água subiu, tomou tudo, as casas ficou por debaixo da água e essa pessoa morreu. E aí? Deus quis salvar ele ou não quis? Quantas oportunidades apareceu para essa pessoa ser salva? Quantas oportunidades aparecem para você todos os dias? Mas por medo, por algum bloqueio emocional, você não, eu não posso sair daqui. Isso aqui é de família. Toda a minha família veio assim. Como que eu vou abandonar? Como que eu vou frustrar os sonhos da minha família abandonando isso aqui? Como é que eu vou ficando longe da minha família? Eu tenho que ficar aqui. Eu preciso cuidar deles. Meus pais estão aqui. Os meus amigos estão aqui. Então eu tenho que ficar aqui. Porque se eu sair daqui, o que é que eles vão falar de mim? Algumas pessoas têm medo de prosperar e os amigos não prosperar. Ele vai carregar isso como culpa. Ele tem medo de prosperar mais do que os seus próprios pais. E ele tem culpa. Eu não posso ser mais próspero que o meu pai. Eu não posso ser mais próspero que a minha mãe. Eu não posso ser mais próspero que os meus amigos. Então eu arrumo alguma desculpa para continuar vivendo a mesma vida. Eu deixo de estudar. Eu deixo de fazer novas amizades, amizades com pessoas que estão avançando, que estão crescendo, que estão evoluindo. E começo às vezes até a ter nojo da prosperidade. Começo a evitar pessoas mais inteligentes. Quando você cresce mentalmente, você desenvolve, você se livra desses embaraços, é lógico que você vai ter mais responsabilidades. E muitas pessoas fogem dessas responsabilidades. Então para e pensa. Um dia você teve um sonho. Um dia você teve vontade de ser alguém. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para realizar aquele sonho que você teve? Seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, seja na fase inicial adulta. Não, eu vou tentar me encaixar num sonho menor. Porque aquele sonho eu não consigo conquistar mais. Já passou. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, até não vou dar spoiler agora, mas ela viu um negócio e falou para mim, olha, na minha infância eu tinha vontade disso. Eu fiz a pergunta para ela, então por que não vamos viver isso? Se fosse uma pessoa que já tinha um bloqueio, alguma coisa, não, tô velho demais para isso, não posso. Tô velha demais para isso, não posso. É mesmo? Quantas pessoas na sua idade ou mais velhos que você estão vivendo o sonho que você quis, o sonho que você desejou? Até eu costumo dizer, né, é uma frase que muito tempo eu disse, mas existe uma pessoa vivendo o seu sonho. Existe uma pessoa chegando nos lugares que você gostaria. Existem pessoas conquistando aquilo que você gostaria. E por que essa pessoa não é você? É o medo? Então vamos tratar esse medo. É incapacidade intelectual? Vamos tratar essa incapacidade. É falta de habilidade, seja manual, seja intelectual? Vamos tratar isso. Começando a entender que podemos ser, podemos realizar. Não é esperança vazia, é esperança com estratégia. Não é fé vazia, mas é uma fé com ação. Enquanto você não viver aquilo que você gostaria de viver,
outras pessoas estão vivendo. E às vezes pessoas com menos capacidade que você. Pense nisso.